Um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos nossos dias é exatamente identificar o verdadeiro cristão. Eu tenho dito que há a igreja do arrebatamento e há a igreja que não é do arrebatamento. Haverá os cristãos que serão salvos e os cristãos que infelizmente não serão salvos. E aí você diz assim, mas como é isso? Todo aquele que crê no Senhor, que professa o Senhor, diz a Bíblia que será salvo. Mas a pergunta é, será somente isso mesmo? Basta acreditar no Senhor? Basta dizer que é de Jesus e que segue a Jesus e só isso resolve? Queridos irmãos, entendam uma coisa, a Bíblia é um livro muito complexo e é preciso compreendermos a Bíblia. O próprio Jesus diz que nem todos os que dizem ser israelitas são filhos de Abraão, são filhos de Israel. O próprio Senhor diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Então a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Não basta professar que é um cristão, não basta ir numa igreja, não basta frequentar uma igreja, frequentar um templo, não basta ter uma profissão de fé, não é só isso. Existe uma complexidade muito grande que envolve a vida do cristão. E a Bíblia traz resposta para esse questionamento que nós temos e que nós fazemos. Como identificar um verdadeiro cristão? Como identificar um homem e uma mulher que verdadeiramente são salvos pelo Senhor Jesus Cristo? Vamos lá. O texto sagrado do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23 e 24, nos dá exatamente quais são as reais características de um homem, de uma mulher, de um crente salvo. Vamos para o texto sagrado. Isso é muito sério. O que eu estou dizendo é muito sério. Preste atenção no que diz o texto bíblico. Versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o texto do versículo 23 termina dizendo, contra estas coisas não há lei. E o versículo 24 diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Queridos irmãos, aqui está a característica do cristão salvo. Primeiro que nós precisamos entender e extrair da palavra de Deus é que o cristão salvo, ele tem dentro de si a produção do fruto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus produz na vida, produz no interior do cristão salvo o fruto. Veja bem, o apóstolo ele é bem enfático em dizer, mas o fruto do Espírito é. Ele não está dizendo numa diversidade de frutos. Ele não está falando no plural. Ele está falando no singular, com o artigo definido, o fruto. Então entendemos que é um único fruto com as suas características. Imagine você uma laranja de 9 gomos. É exatamente isso. O fruto é um só, mas esse fruto ele tem em si, no seu conteúdo, 9 partes que são produzidos da mulher e do homem que são salvos. Quais são? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Se no cristão que se diz salvo não houver a produção do fruto do Espírito, então tem alguma coisa errada. Se o crente não tem amor, se o amor do crente é um amor condicionado, porque o amor tem que ser incondicional.
Mas se o amor do crente é condicional, eu só amo ao que me ama, eu só amo aos que me respeitam, eu só amo se, eu só vou amar se, já tem alguma coisa errada. Se no crente não tem alegria, só vive murmurando, só vive reclamando, só vive triste, tem alguma coisa errada. Se o crente não tem paz dentro dele, então tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz para nós paz. Se não tem longanimidade, se o crente não sabe esperar, se o crente é apressado, se o crente não sabe esperar em Deus para tomar as suas decisões, então tem alguma coisa errada. Se dentro do cristão não tem a benignidade, fala-nos da pessoa de índole boa, da pessoa de bom caráter. Se o crente não tem uma índole boa, não tem um bom caráter, então tem algo errado. Se o crente não tem bondade, a bondade diz da pessoa de alma nobre, de alma generosa. Se não há no crente generosidade, então tem alguma coisa errada. Se no crente não tem fidelidade, se ele não é fiel, se ele não honra os compromissos, se ele não honra a palavra que fala, então tem alguma coisa errada. Se no crente não tem a temperança, que é o domínio próprio, a capacidade de se autogovernar, de se autodominar, se esse crente é impulsivo, toma decisões impensadas, fala o que não deve, não consegue guardar a língua, não consegue proteger os olhos, não consegue proteger os ouvidos, não guarda a mente e nem protege o seu próprio coração, tem algo errado. Se esse crente não tem mansidão, que é aquilo que nos fala de brandura de alma, de brandura de espírito, então esse crente está todo errado. Imagine você, alguém lhe dá uma laranja com 9 gomos, e você descasca essa laranja para chupá-la, para saboreá-la, e de repente você descobre que um gomo dessa laranja está contaminado com vermes. Você olha, um gomo está podre. O que é que você faz com esta laranja? Eu, sem dúvida alguma, eu jogaria fora a laranja. Porque, ao meu ver, um gomo condenado condenou todos os outros. Agora imagine você, o crente. O fruto do Espírito, ele traz no seu bojo 9 virtudes. E eu vou repeti-las, que é para fixar na sua mente. 9 virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. 9 virtudes. Aí o crente produz 8, falha numa. Eu te pergunto, está certo isso? Aí o crente produz 7, falhou em 3. Mas o pior, ele não corrige a sua vida. Ele passa a vida inteira com essa carência, com essa ausência de uma produção do fruto completo. Ele passa a vida inteira com o fruto incompleto. O que vocês me dizem? E eu gostaria que depois você colocasse aí embaixo o seu comentário a respeito disso. O que é que você acha que está acontecendo com esse cristão? Me diga, esse cristão vai ser salvo? É salvo? Me diga você. E aí vem o versículo 24, que eu quero terminar com ele, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Queridos, o crente salvo é o crente que cuida da sua alma. O crente salvo é o crente que cuida do seu corpo. Carne fala do corpo, paixões fala da alma. E o crente, ele tem que constantemente, diuturnamente, crucificar, matar a sua carne, crucificar a sua carne, crucificar os seus desejos, crucificar as suas paixões. Se diz que é de Cristo, se diz que é de Cristo, se tem certeza que Cristo governa a sua vida, então o crente salvo
constantemente ele crucifica a sua carne com as suas paixões. Se o crente não se preocupa em viver uma vida de santidade, se o crente não se preocupa em viver uma vida digna na sociedade, se o crente não se preocupa em viver uma vida de sacrifícios e de renúncia, tem algo errado com esse crente. Tem algo errado. Queridos irmãos, eu encerro dizendo para você o seguinte: nem todos os que pensam que entrarão no céu, de fato entrarão no céu. Nem todos que dizem que irão no arrebatamento ou ressuscitarão, realmente participarão do arrebatamento ou ressuscitarão. Jesus disse que nem todos que é de Israel é israelita. Jesus disse que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, pense bem nessas palavras. Deixe aí no comentário o que você acha desta palavra que eu transmiti ao seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.